Bom dia a todas e a todos. Eu quero cumprimentar essa plateia maravilhosa, interessada nessa temática fundamental para a sociedade brasileira, que é discutir o racismo e a forma de fazer esse enfrentamento de uma maneira institucional. É muito justa a expectativa em torno do papel do Ministério Público nesse enfrentamento, porque o nosso compromisso constitucional é de enfrentar as desigualdades, combater as discriminações, enfim, nós temos um papel fundamental e, de uma certa forma, eu diria que até privilegiado em relação às outras instituições do sistema de justiça e segurança, porque nós temos atribuições bem pontuais e bem específicas. Estão querendo saber qual o nível de implementação por parte do Ministério Público dessas leis de combate ao racismo na educação, como eu costumo chamar, que é a 10.639 e a 11.645, uma de 2003 e outra de 2008, que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na verdade, há uma imensa dificuldade na hora, digamos assim, de um promotor de justiça, do procurador de justiça, implementar do procurador da República, vamos falar aqui do Ministério Público Brasileiro, trabalhar essas questões. Em primeiro lugar, porque há é como se fosse uma demanda que a instituição ainda não tem a dimensão da importância dela. Isso é a minha percepção. Do ponto de vista da quantidade de atribuições que nós temos, então é como se combater o racismo ainda fosse uma coisa que a gente está procurando ter mais tempo para fazer. Se a gente não vai ter mais tempo, a gente tem que fazer isso aqui e agora e até, de uma certa forma, com bastante atraso, né, nessa atuação. Eu diria que, nesse momento, a gente já pode apresentar para a sociedade, para os movimentos sociais, ações bem interessantes nesse enfrentamento pelo Ministério Público. O Ministério Público brasileiro, que funciona nos estados, o Ministério Público estadual, é aquele Ministério Público mais próximo da concretização desses direitos, porque é lá que estão as escolas de ensino fundamental e médio, que estão, digamos assim, faculdades estaduais de formação de professores, e é lá que estão também os gestores da educação estadual e municipal. Então, eu diria que o Ministério Público Estadual é o que tem assim, a tarefa mais urgente, mais imediata de se debruçar sobre esse enfrentamento. O que é que ocorre? É que, devido à complexidade do racismo, na hora que o promotor de justiça vai dialogar com o gestor da educação no seu município, por exemplo, na sua promotoria, para saber como é que está sendo implementado como é que está sendo implementada a lei, por exemplo, no ensino fundamental e médio, o que se depara é com um imenso desconhecimento por parte dos próprios gestores da educação e também, de uma certa forma, até do próprio Ministério Público, de como fazer esse trabalho. Por conta dessa dificuldade, que vem sendo reiteradamente trazida pelos colegas, e é verdadeira, porque realmente nós não somos educadores, nós somos fiscais da lei, então nós temos que saber como é que os conteúdos vão ser trazidos para a sala de aula, como é que vão ser construídos esses materiais didáticos, como é que vão ser capacitados os professores, isso não é a nossa tarefa. Mas, pensando sobre esse lado, a gente vai ver que já foi construído um marco legal fundamental que traz tudo isso bem especificado. Nós temos uma resolução fantástica de 2003 que explica detalhadamente o motivo da lei do Conselho Federal de Educação. Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Educação que explica também e exige, porque a resolução tem força normativa, para que as universidades implementem nos seus currículos essa disciplina, para que os professores saiam com essa formação inicial, história e cultura afro-brasileira e africana. E, enfim, o que é que ocorre? É que essa
esse material que já tem sido construído por muita gente boa do Brasil, do movimento social, das universidades, do governo, do Ministério da Educação, através da SECADI, a Secretaria de Igualdade Racial, que trabalha com isso, que agora eu não sei se ainda existe, porque eu não localizei mais no MEC, estava procurando essa secretaria que existe, eu acho que desde 2004, 2005. Se até hoje a gente teve tanta dificuldade de produzir material e de disseminar esse material, imagine ser um órgão específico tratando dessa questão. Bom, fecha parênteses e vamos voltar para a questão das promotorias lá na ponta. O que é que ocorre? Há uma dificuldade do promotor fiscalizar como vem se dando esse cumprimento. Por quê? Tem que alterar a proposta pedagógica da escola, material didático, a capacitação do professor. Isso tudo passa por assuntos que fogem, digamos assim, à nossa alçada. Então, por conta dessas complexidades, o Conselho Nacional do Ministério Público, desde o ano passado, através da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais, vem trabalhando com o grupo de trabalho de combate ao racismo que funciona dentro dessa comissão, sob a coordenação atualmente do nosso conselheiro Fábio George, e foi proposta a criação pelo grupo de um manual, digamos, não é nem um manual, é um guia prático de implementação dessa lei, para que o Ministério Público Brasileiro tenha, digamos assim, a quem cobrar, como cobrar e de que maneira cobrar. Então, esse guia, o Ministério Público e a Igualdade Étnico-Racial na Educação, foi construído dentro de um projeto maior do Conselho Nacional do Ministério Público. E só para esclarecer, o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão disciplinar e orientador da atuação do Ministério Público Brasileiro, e ele tem fomentado, através da Comissão de Direitos Fundamentais, inclusive pelo GT4, várias ações pontuais nos estados para que haja uma interação maior entre a demanda da sociedade e o Ministério Público. Então, por isso a comissão, através desse trabalho, junto com a ação educativa, construiu esse guia de implementação que trata justamente de várias etapas de cumprimento da lei, que trata de como acessar a legislação específica, que trata de como, digamos assim, cobrar do gestor. Inclusive, no final, a gente tem aqui vários formulários construídos junto também com a ação educativa e outras organizações, GLE10, enfim, foi um trabalho feito por especialistas da educação, com suporte técnico, digamos assim, legal do Ministério Público Brasileiro via Conselho Nacional, para que a gente tenha uma forma bem, digamos assim, didática para o trabalho nosso de promotor de justiça. Então, eu creio que a partir desse guia vai haver um incremento nessa implementação junto aos Ministérios Públicos, porque é uma forma de inteirar o promotor, de facilitar o trabalho, de colocá-lo, digamos assim, diante daquela realidade que, infelizmente, até hoje não é o que vem acontecendo na maioria dos estados, né? Temos algumas exceções, alguns estados que já têm trabalhos interessantes sobre isso, que eu não vou citar para não ser injusta com os que eu não vou me lembrar agora. Mas, enfim, e tem outra ação que eu considero fundamental e que a gente tem que recorrer ao Ministério Público Federal, que é a questão da implementação dos currículos das universidades, implementarem, sobretudo na formação inicial dos professores, sobretudo nisso, mas em todo o currículo da universidade, de modo geral, a questão da implementação da formação inicial, porque a resolução, tem uma resolução de 2004 do Conselho Federal de Educação que já fala isso. O Estatuto da Igualdade Racial tem um capítulo também sobre a educação, repetindo e reiterando tudo que está naquela resolução e que é a obrigação específica do Brasil, inclusive, porque assumiu no contexto internacional, em Durban, uma série de ações concretas de enfrentamento ao racismo. Então, eu quero dizer, nós temos uma legislação vastíssima, maravilhosa, que pode ser implementada pelo Ministério Público Brasileiro, em todos os níveis, do meu ponto de vista. É preciso realmente que nós avancemos nessa discussão, internamente, inclusive, para que a gente tenha essa ação de enfrentamento ao racismo no mesmo patamar de importância que nós temos das demais ações do Ministério Público Brasileiro, como a questão ambiental, a questão da corrupção, a questão da infância e adolescência,
enfim, da violência policial. Então, são ações que demandam realmente nossa atenção, mas é preciso que a gente compreenda que o racismo perpassa todas essas violências que são recorrentes com as quais nós lidamos. Se nós formos fazermos enquanto Ministério Público um recorte, nós vamos ver que nesse universo de pessoas que são as vítimas dessa violência, né, está justamente essa população negra. E que a gente não faz esse olhar, muitas vezes a gente trata da questão de uma forma universalista, porque nós estamos tratando de uma questão de violência, mas sem fazer também esse recorte, né, racial naquele contexto. Da mesma forma na educação. Nós analisamos a evasão escolar, nós analisamos às vezes como professor da educação o que está se passando dentro da sala de aula, as queixas que chegam, que a criança foi maltratada, que foi proibida de ficar na sala de aula porque estava usando um turbante da religiosidade dos pais dela, e a criança é discriminada, ela é muitas vezes expulsa de uma forma não explícita, mas velada, devido àquele sofrimento que ela passa, aquela discriminação, e ninguém está ali para fazer esse contraponto, porque a implementação da 10.000 passa por todas essas discussões. Então, a gente quer dizer que não existe escola sem partido, existe escola engajada na construção de cidadãos conscientes e cidadãs conscientes do seu pertencimento, das suas especificidades, da sua identidade. Então, essa escola é a escola proposta pela Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, pelo Estado brasileiro, né? E que nós, promotores e promotoras, procuradores e procuradoras que estamos na ponta, lidando com essa discussão, precisamos urgentemente entregar essa prestação ao cidadão brasileiro que passou anos, décadas, lutando pela elaboração dessas leis que estão postas, como a 10.000, vai fazer 14 anos, né, em janeiro, e eu costumo dizer que o cidadão, a sociedade já fez muito, porque todas essas leis, toda essa legislação não veio de graça, ela veio por uma demanda de muito sofrimento, de muita luta, de muita gente que morreu até para que a gente tivesse essa legislação. Então, é importante que nós que estamos no sistema de justiça, sobretudo, que somos fiscais, somos responsáveis por essa implementação, a gente tem essa dimensão da consciência histórica, de saber que esse lugar que nós estamos é o lugar de fazer agora essa entrega, né, dessa prestação que está sendo cobrada pelo cidadão brasileiro, sobretudo pelo povo negro, porque essa é uma ação que vai ao encontro do interesse, não é só da população negra, é muito bom que se diga, é da sociedade brasileira como um todo, porque é a própria sociedade que vai melhorar quando nós tivermos uma cidade, uma sociedade mais integrativa, mais plural, mais respeitadora da identidade, das especificidades e dos direitos das pessoas, e que isso vai fazer com que nós tenhamos um nível de desigualdade social também muito diferenciado, porque essas desigualdades raciais, essa violência racial que se passa com o cidadão e a cidadã negra, desde o dia que nasce até o dia que morre, às vezes antes de nascer na barriga da mãe, porque também o sistema de saúde não chega junto dessa mulher negra do mesmo jeito, né, que chega em relação às outras mulheres não negras, mesmo do sistema de saúde pública. Então, é preciso que esse cidadão e essa cidadã, ele encontre no Ministério Público Brasileiro, não é neutro não, porque não existe neutralidade diante da violência, é um Ministério Público engajado na desconstrução dessas desigualdades históricas e dessa luta, né, desse povo por um lugar de respeitabilidade, de reconhecimento da sua identidade, da sua história. É isso que se propõe a implementação da Lei 10.069 e da 11.645, que também tudo que foi falado aqui vale em relação ao povo indígena, vale em relação à população indígena e também aos ciganos, que são também outro segmento discriminado dentro da sociedade, que também precisa que o Ministério Público se debruce e que acesse, se aproprie do conhecimento dessa legislação para que a gente possa fazer um trabalho verdadeiramente adequado como a sociedade espera de nós e que é o nosso dever constitucional e institucional.
Daí eu acho que essas ações do Ministério Público, do Conselho Nacional, com vários grupos de trabalho dentro da Comissão de Direitos Fundamentais de Cidadania, em relação à violência doméstica, ao racismo, como se diz, outras ações que são colocadas dentro dessa comissão, especificamente dos direitos fundamentais, nós vamos ter, de uma certa forma, um Ministério Público mais atento. E isso já está acontecendo. A minha mensagem para todos e todas é de que estamos caminhando nessa direção. Estamos nos apropriando desses conhecimentos, dessa legislação, para que a gente possa realmente, cada dia melhorar mais esse trabalho, cada dia chegar mais próximo do ideal de justiça que o cidadão espera, que a Constituição promete. É isso. Bom dia ou boa tarde a todos e todas.